Então vá. Olá, Ana Paula, olha, obrigado por teres aceito o nosso desafio de vires falar comigo um bocadinho. Diz-me, no fundo, o que é que tu fazes? Em primeiro lugar, agradecer o convite, é um privilégio estar aqui. E o que é que eu faço? Eu trabalho em desenvolvimento comportamental. Não é a minha área de formação, eu sou formada em gestão de empresas, mas é uma área que me apaixona muito. Transitei para esta área por causa de um desafio pessoal e na altura fez-me todo sentido começar a trabalhar com pessoas mais e mais ainda. Eu considero-me uma pessoa de pessoas e foi relativamente fácil vir para esta área. Porquê esta área? Olha, precisamente por isso, porque consegui facilitar recursos às pessoas e torná-las um bocadinho mais, eu diria, eficientes, produtivas e felizes. É uma coisa que me preenche muito. Obviamente que temos que ter aqui algum talento também um bocadinho natural. E como te disse, o desafio pessoal que me trouxe para esta área, que foi um desafio com a minha filha mais nova, e que me levou a ir buscar ferramentas que me dessem a mim a oportunidade de me relacionar melhor com ela e de ter outras ferramentas para ter maior qualidade de vida. E quando descobri que isso é possível, por que não fazer isso com outras pessoas? Ou seja, tu vieste ajudar outras pessoas encontrando para ti própria a tua felicidade, é isso? Sim. Foi um processo longo ou não? Foi um bocadinho, porque a área do desenvolvimento pessoal, tu aprendes muita coisa, mas depois tornar isso prática ou colocar em prática nem sempre é fácil, não é? Estamos a falar de comportamentos são hábitos, mudança de hábitos são difíceis. Mais difícil de fazer. Mais difícil de fazer e, portanto, sim, é um processo longo. Eu acho que o processo acontece para a vida toda, nunca estamos no ponto final. Temos outras consciências, aprendemos várias coisas, mas eu não considero que o desenvolvimento seja uma coisa que tu inicias e acabas. Estás sempre em desenvolvimento. Obviamente que o desafio que eu tive com a filha foi ultrapassado, eu consegui resolvê-lo, não é? Mas estou sempre em aprendizagem contínua. E acho que isso é para a vida, para mim, para toda a gente. E hoje fazes desenvolvimento pessoal só a nível de pessoas ou faz outras coisas também? Faço outras coisas. Eu tenho duas vertentes muito fortes, digamos assim. Gosto muito da parte de life coaching, que é fazer processos de desenvolvimento pessoal a particulares, a indivíduos, que queiram de alguma forma ou que percebam que não estão no seu melhor, querem desenvolver outras qualidades, mas a nível muito particular, individual. E depois adoro trabalhar dentro das empresas, fazer desenvolvimento pessoal aos colaboradores dentro das empresas, porque vamos ser transparentes. Nós passamos a grande maioria do nosso parte no trabalho, a grande maioria do nosso tempo no trabalho, não é? Sim, é pelo menos acordados. Pelo menos acordados. Se conseguirmos fazer com que esse tempo seja tenha cada vez mais qualidade e consigamos ser cada vez mais felizes no que fazemos e ao mesmo tempo entregar resultados, então é maravilhoso, não é? Olha, fala-me um bocadinho mais sobre isso. O que é que tu fazes em concreto nas empresas que possa ajudar as pessoas? Olha, o que é que tem sido a minha experiência? Desenvolver soft skills. Soft skills são atributos e qualidades pessoais. Tais como? Tais como, por exemplo, a mais importante ou aquela que é mais falada é a comunicação, não é? Existem muitos entraves na comunicação, aquilo que tu percebes do outro ou aquilo que o outro comunica muitas vezes não é bem entendido por ti. Isso tem a ver com os nossos filtros. Eu tenho esse problema às vezes com os meus filhos, aquilo que eu digo não são o que eles percebem. Exatamente, e isso nas empresas é o pão nosso de cada dia também, não é? Portanto, existem muitos entraves à comunicação e normalmente nós entramos, ou pelo menos os processos de coaching entram porque a comunicação não é eficaz entre os colaboradores. E isso depois leva uma panóplia de outros desafios, não é? Quando a comunicação não é eficaz, o que quer dizer que tu crias conflitos, crias falta de feedback, por exemplo, não consegues delegar bem, enfim, a comunicação digamos que é uma skill que está presente em quase todos os desafios que tu encontras nas empresas. E, portanto, levar recursos para as pessoas conseguirem perceber o que é que têm que melhorar na comunicação, e aí tu utilizas as ferramentas de coaching, obviamente, e depois há uma outra ferramenta que eu utilizo, que cada vez mais é conhecida aqui em Portugal, não era há uns anos atrás, que se chama Enneagrama, que tem a ver com perfis de personalidade e tem a ver com a motivação de comportamento de cada perfil.
Quando nas empresas e a nível pessoal nós introduzimos o Enneagrama, o que é que acontece com a pessoa ou o coach que está a fazer esse processo? Tem primeiro uma percepção de si muito mais profunda, portanto estamos a falar de autoconhecimento, que é o primeiro passo para tu conseguires fazer um processo de desenvolvimento pessoal, é conhecer-te primeiro melhor a ti. Não vale a pena melhor conhecer o outro, mas conhecer-te melhor a ti. Quando tens autoconhecimento, tens uma autoconsciência diferente, portanto sabes aquilo em que és menos eficiente e que queres melhorar e aquilo em que és bom e se calhar até queres potenciar. E depois a terceira coisa que é conseguir percepcionar o outro. E portanto, quando eu introduzo o Enneagrama que fala de perfis de personalidade, a primeira coisa que a pessoa faz é, ok, eu até posso identificar o meu perfil de personalidade e sei quais são os meus desafios e as minhas qualidades, mas depois conheço os outros 8 todos, os outros 8 perfis todos. E quando tu estás na empresa e consegues, dentro de um departamento, perceber que tens ao teu lado um perfil que é completamente diferente do teu, mas cuja motivação de comportamento é uma coisa muito específica que entra em conflito contigo, tu aceitas isso de uma forma muito menos reativa, porque aquilo que tu consideravas que era algo que ele fazia para te atacar, na realidade não é. É só um instinto, é um instinto muito presente de comportamento impulsivo que nós temos, é uma estratégia inculcada, que é muito difícil de mudar, a não ser que queiras, a não ser que tenhas essa consciência, e a maioria de nós não tem. Estás-me a dizer que a nível da empresa tu trabalhas os indivíduos individualmente ou trabalhas também em conjunto de pessoas? Isso depende muito do que as empresas querem, ou seja, do que é que a liderança pretende com o processo de coaching. Mas eu diria, assim, regra geral, faço sempre um processo individual, porque tu tens que conhecer cada uma das pessoas. O trabalhar em equipa depende muito se a liderança quiser. Imagina que tens uma equipa que é a equipa de RH ou a equipa financeira. Se quiseres trabalhar equipa, obviamente que isso eu também faço, mas sempre trabalhando também o indivíduo, não é? Porque tens que fazer esse processo individual primeiro. Olha, quando tu sais da empresa, qual foi o trabalho que lá ficou? Ou seja, o que é que se vê mais do teu trabalho numa empresa? Olha, eu diria que, acima de tudo, o autoconhecimento, que eu acho que as pessoas reconhecem muito isso, que ficaram a saber mais de si, e isso é ótimo. O desenvolvimento pessoal da pessoa. Isso é o desenvolvimento pessoal da pessoa. E em termos práticos para a empresa, o que é que a empresa ganha? O que é que a empresa ganha? Ganha maior qualidade na comunicação que essa pessoa faz com os outros, e isso implica ter, se calhar, menos reatividade, menos conflitos, maior... conseguir entender melhor o outro, e agora está-me a faltar a palavra, mas no fundo é seres mais humilde em relação ao outro, não é? Conseguires entender o outro de uma forma muito mais transparente. E depois isso, obviamente, se tu consegues melhorar o teu ambiente e a tua qualidade de trabalho e a tua relação com os outros, isso reflete-se, obviamente, nos resultados, que é o que as empresas querem, não é? Eu acho que sim, não é? Resultados, porque as pessoas trabalham melhor. Aumenta o foco dos colaboradores ou não? O autoconhecimento aumenta, porque tu trabalhas muitas coisas, skills pessoais que não estão desenvolvidas. Por exemplo, se eu te falar de um perfil 7 no Enneagrama, que naturalmente é desfocado, porque o que ele quer é muita experiência, muita coisa e muita novidade ao mesmo tempo, se essa pessoa perceber que o seu perfil tem essa tendência, ele vai começar a conseguir fazer um processo de dizer que não, mas de uma forma mais consciente. Porque a tendência natural dele é aceitar tudo, não é? Ok. Olha, a nível de life coach, o que é que tu fazes com as pessoas? Qual é o objetivo principal? Olha, muitas vezes, a maioria dos casos que me aparecem em processos de desenvolvimento individual, de particulares, são pessoas que, de alguma forma, sentem-se primeiro sozinhas, segundo, a necessidade de ter alguém que faça accountability. Sozinhas quer dizer que moram sozinhas? Ou não, é sozinhas, só a sensação? Só a sensação, no sentido de não terem apoios que os alimentem mentalmente e até em relação para fazerem esse processo, não é? E uma das coisas que o coaching proporciona é precisamente isso, é fazer accountability, que é, ok, tu entras para o processo, nós identificamos os objetivos que queres fazer com este processo, e a seguir o coach tem que dizer lá, e meter lá o dedinho na ferida, dizer, ok, o que é que estamos a obter com isto? O que é que tu vais fazer? Qual é o teu plano de desenvolvimento? Que estratégias é que vais implementar? E depois perguntar, implementaste? E se não implementaste, porque é que não implementaste? E isto,
às vezes é doloroso, mas por outro lado também permite a quem recorre a estes processos não protelar, não procrastinar, não é? Porque se tu estiveres sozinho e não tiveres mesmo uma mentalidade de ok, eu quero fazer e vou fazer isto, a maioria de nós o que faz é eu faço amanhã, e amanhã já não deu, eu faço depois da manhã, e se não tiveres uma pessoa que te acompanhe nisto, às vezes não se faz nunca. Olha, quais são os primeiros sinais de que a pessoa deve falar contigo? Ou seja, como é que a pessoa identifica que se calhar o melhor e para ela, não é? Para a vida dela, é ir falar contigo e ir ter contigo? Olha, eu diria que muitas vezes as pessoas se sentem ansiosas, desconfortáveis, porque percebem que há qualquer coisa que não está a acontecer, que deveria estar a acontecer e que elas não têm resultado. Tal como, por exemplo, foco no trabalho. Foco, dedicação, sim, por exemplo, desenvolver um projeto, não é? Há pessoas que às vezes têm projetos na cabeça, mas depois a concretização disso não passa para o papel, não passa para a ação. Então há o desconforto que é, eu até tenho aqui muitas ideias, mas eu não consigo fazer isto sozinho. Recorrendo a um processo de coaching, nós temos várias ferramentas que podem ser aplicadas, não é? Exemplo, objetivos, e toda a gente sabe o que é que são objetivos. Mas se tu não trabalhas isso diretamente com a pessoa e dizes, olha, vamos fazer aqui um objetivo SMART para isto, não é? A pessoa começa cada vez mais a entrar dentro e a conseguir fazer, a concretizar mais aquilo que tem na cabeça. É um exemplo. Mas eu diria que, acima de tudo, o desconforto por não terem resultados, o desconforto por sentirem que não estão a ser eficientes, que não estão a desenvolver aquilo que querem, às vezes um bocadinho de ansiedade, as pessoas estão ansiosas e desgastadas. Esses são alguns sinais que eu vejo nas pessoas que recorrem a processos de coaching individual. Olha, e a nível da empresa, como é que uma empresa, ou como é que o dono de uma empresa ou o gerente de uma empresa identifica que a empresa precisa da tua ajuda? Olha, eu acho que acima de tudo pelo ambiente empresarial. Isto depois também depende muito das lideranças, mas tu tens um ambiente em que tu notas que há muito ainda por fazer e há muito potencial que não está desenvolvido, a liderança quer trabalhar essas skills. Mas isso há sempre, não é? Sim, mas depois há algumas lideranças que estão mais abertas para fazer um processo nestas áreas e outras que não, obviamente, não é? Mas eu diria que, acima de tudo, e o que as empresas sempre querem e os líderes querem é terem mais resultados nas empresas e, portanto, se conseguirem que a sua equipa seja mais produtiva e eficaz e hoje em dia, felizmente, o coaching já é visto como uma ferramenta para se alcançar isto, porque não tem sido fácil a entrada nas empresas, até porque a grande maioria do nosso mercado são pequenas e médias empresas, pequenas, não é? E às vezes os líderes das pequenas empresas ainda não têm este mindset. Felizmente isto acho que está a mudar, mas acima de tudo é resultados, é que as pessoas sejam mais produtivas e eficientes a fazer o que fazem e felizmente também que sejam mais felizes naquilo que fazem, que proporcionem uma qualidade de trabalho entre todos, também já é uma coisa... Ou seja, para alguém, e falo numa empresa porque é mais fácil para mim em termos de reconhecimento e de ter ir buscar o resultado desse trabalho, não é? Normalmente achas que ao fim de quanto tempo que é que se começam a ver os resultados deste trabalho, do trabalho de coaching? Isso é uma pergunta interessante, eu acho que varia muito, mas eu vou dar aqui uma estimativa da minha experiência. Eu diria que eu gosto de trabalhar as pessoas, não é de uma forma relâmpago, não é? Até porque muitas vezes as pessoas nem sequer estão abertas, disponíveis, porque então se estamos a falar de empresas, às vezes as pessoas nem sabem muito bem o que é o coaching. Sim, até porque de forma relâmpago não dá para implementar hábitos novos, não é? Não, às vezes nem durante 5, 6 meses, não é? Mas eu diria que para teres resultados, no mínimo 3 meses de trabalho dentro da empresa. Porque tu tens que conhecer as pessoas, tens que fazer um processo de desenvolvimento. Um trabalho quinzenal, semanal, sim. Para teres ali um envolvimento e teres um plano de desenvolvimento que seja trabalhado com a pessoa que está a fazer o processo. E isso ocupa quantas horas por semana, mais coisa, menos coisa? Então, se for, imagina, normalmente o que eu faço são sessões de 1 hora, não é? E, portanto, se for uma pessoa todas as semanas, é 1 hora por semana. Okay. Sim, portanto, também não retiramos à empresa o colaborador do seu trabalho normal, não é?
Eu sei que é um investimento da empresa 2 vezes, porque perde a hora de trabalho do colaborador, embora a possa ganhar se ele for mais produtivo a seguir, Sim, claro. mas depois também está ali sem fazer no fundo a sua função, não é? E a investir O ser no produtivo, processo. na tua opinião, está diretamente ligado à felicidade da pessoa ou não? Eu diria que sim. Eu acho que uma pessoa... Quer dizer, tu podes ser produtivo não sendo feliz, mas eu acho que és muito mais produtivo se fores feliz, não é? Ou fazes com outro empenho, fazes com outra motivação e isso reflete-se em muitas outras coisas que não se refletiriam se não fosses feliz a fazer o que fazes, não é? Boa. Olha, em termos de futuro, o que é que tu estamos praticamente no fim do ano 2022, não é? Este ano para ti foi um ano bom ou não é por isso? Foi muito bom. Eu estou numa organização de networking que se chama Business Networking International, BNI. BNI. Vou fazer agora 8 anos de presença no BNI. Eu sei que a entrada, quando eu entrei no BNI, foi muito para ir para a área empresarial e sabia que ia ser um caminho difícil, porque eu entrei em 2015. Em 2015 o coaching estava a dar aqui os primeiros booms. Ainda era uma Muita coisa gente, muito estranha, ainda era não é? muito estranho, as pessoas não sabiam o que era. E eu sei que entrei com a consciência de que eu tinha que primeiro passar a palavra do que é que era isto. E posso dizer que nos primeiros 3 anos não tive retorno nenhum. Mas pronto, acho que uma das minhas qualidades é a resiliência, digamos assim. Mantive-me e neste momento estou a colher aquilo que semeei. Também porque o contexto do mercado mudou. Neste momento há muito empresário que até trabalhava por conta da outra, mas resolveu criar os seus projetos. Tenho muitas empresas a recorrerem aos meus serviços precisamente por isto. Empresários sozinhos, que não têm skills de gerir empresas, não têm skills de gerir equipas Liderança, no e fundo. liderança, e que recorrem agora aos serviços para se sentirem um bocadinho apoiados e não tão solitários, digamos assim. E nesse sentido tem sido muito bom e tem-me surgido outros desafios muito interessantes. E quando tu falas isso, são empresas familiares, empresas unipessoais ou Tudo, Empresas Cristiano, com tudo. alguns colaboradores já? Tenho tudo. Tenho uma empresa familiar com colaboradores, tenho várias empresas individuais, tenho uma empresa muito pequenininha com uma liderança e 3 pessoas na equipa, é muito por aí. E reconheço, quer dizer, as grandes empresas são players de mercado que recorrem já a outras dimensões de profissionais. Eu sou sozinha, tenho a minha marca própria, e estou muito consciente de onde é que o que é que consigo... levou, por exemplo, a optares pela tua marca própria e não inserires algumas estruturas já existentes no nosso país? Olha, acima de tudo porque eu acho que nessas estruturas existentes existe um serviço padrão, é aquilo, não é? E tu entregas aquilo e muitas vezes correndo o risco de não estar a ser correta, mas muitas vezes não é o que se adapta às necessidades do cliente. E, portanto, a mim não me faz sentido eu transmitir uma coisa com a qual eu não me identifico. Eu tenho que sentir, tenho que fazer sentido, tenho que perceber o lado lá e tenho que entregar o melhor de mim. E, portanto, ter pacotes de coisas, olha, agora vais dar isto independentemente do que, não é? Para mim não fazia sentido. Por outro lado, a liberdade, assim, é um bocadinho mais custoso seres empresário em nome individual e seres tu a ser o dono do projeto, não é? Sai de ti, desculpem a expressão, somos o pau para toda a obra, não é? Mas ao mesmo tempo isso dá-te uma liberdade que tu não tens quando estás inserido numa estrutura. E portanto, se eu já saí de uma estrutura para criar um projeto próprio... Isso tem a ver com a tua felicidade? Tem a ver com a O que minha é que te faz felicidade. feliz? Olha, acima de tudo, consegui gerir o meu tempo, usá-lo como eu bem entender, não é? E usas sempre bem? Geres sempre bem? Não. Há a ideia de que se calhar há a ideia de que os coaches são nada disso, somos humanos, pessoas, e acima de tudo precisamos de quem nos faça a nós coaching também, porque não somos mestres em nada, somos apenas facilitadores e eu, na minha perspectiva, um coach tem que estar sempre a aprender e sempre a ser monitorizado, porque senão é muito fácil desviar-te para o ego e para não fazer as coisas bem feitas. Isso não é estar a prestar um serviço bom a quem recorre aos teus serviços. Tu estavas há pouco a tocar aí num ponto que é os teus serviços são personalizados à pessoa ou à empresa que tens à tua frente. Sim, porque tu tens que ouvir o lado lá, não é?
tens que perceber, uma coisa é teres uma empresa com 40 pessoas que vão fazer um processo de coaching, outra coisa é teres uma empresa que tem 3. E uma coisa é tu teres uma liderança que até já tem esta linguagem, digamos assim, outra coisa é teres um empresário que nem sabe muito bem o que é o desenvolvimento pessoal e o que é o coaching. Portanto, tu não podes aplicar a mesma coisa num e no outro. Nem podes aplicar as mesmas ferramentas, nem recorrer. Tenho parceiros, não é? Eu não posso recorrer aos mesmos parceiros para todas as empresas, não faz sentido. Sim. Não é? Portanto, isso para Estás mim... a dizer que tens parceiros para fazer o quê concreto? Olha, Te ajudarem nos para me processos? ajudarem nos processos, porque, por exemplo, o que eu entendo é que tenho as ferramentas de coaching e sou muito virada para as pessoas, mas, por exemplo, na área de negócio, eu tenho que recorrer a outras pessoas para me darem um apoio, pessoas que têm essa experiência, não é? De criar negócio, ter uma empresa, passaram pelo processo, quem é melhor do que eu, para ajudar outros a fazer a mesma coisa, não é? Portanto, eu não tenho essa experiência, que eu tenho o meu projeto, mas é sempre bom ter mais gente a integrar os projetos. E por isso para mim não faz sentido ter um padrão que é sempre aplicado. Não, tem que se perceber o que é que está do lado lá e aplicar o melhor de nós, aquilo que conseguirmos. Olha, o 2022 está quase no fim, dizes que foi um bom ano para ti. 2023, o que é que estás à espera que aconteça? Olha, tenho aí alguns desafios muito interessantes na manga. Fui convidada para uma coisa muito interessante agora no fim do ano. Não vou abrir aqui, não vou fazer spoiler. Eu, por natureza, sou uma pessoa que gosto de projetos, gosto de desafios. Estou super entusiasmada. Se queres que te diga em concreto como é que vai ser, não faço ideia. Mas estou super entusiasmada e cheia de vontade de começar esse processo e ver no que é que vai dar. Olha, perspectiva-se uma mudança na cidade, até com o aumento das taxas, das inflações. O que é que tu achas que vai acontecer no tecido empresarial, naquilo que ao teu ramo diz respeito? Ou seja, estas alterações na sociedade, quais vão ser os resultados? Ou seja, o que é que esta alteração te vai trazer a ti, mais ou menos empresas para no fundo, fazer os processos de coaching? Eu acho, o que eu sinto é que a necessidade vai sempre existir, independentemente do contexto. Aquilo que eu te posso dizer é que nos processos individuais eu percebo que há mais dificuldade, porque primeiro é preciso pôr a comida na mesa, pagar as contas e, portanto, o desenvolvimento pessoal fica para o fim. Nas empresas, felizmente, eu acho que não é a conjuntura que as retira destes processos. Até porque eu diria que se calhar até funcionaria ao contrário. Se a conjuntura é agreste, não é? Portanto, é que te fortalecer. Portanto, não te sei responder essa pergunta, mas eu diria que eu acho que a conjuntura não vai influenciar grande coisa. Eu acho que é o mindset de quem está na liderança que faz acontecer ou não faz acontecer. E isso não tem a ver muitas vezes com o mercado entrega ou as exigências do mercado. Pode ter alguma influência, mas não diria que é o fator principal de recorrer ou não a um processo de coaching. E a nível pessoal, quais são os teus grandes desafios? Olha, o tempo, né? Para tudo o que está a acontecer e vem aí, perspectiva-se por aí, isso é sempre, mas nós dizemos sempre isto, toda a gente diz eu não tenho tempo, não é? Todos os empreendedores têm esse problema, não é? Com Sim, o tempo. Com o tempo. Uma coisa que me desafia sempre muito é o conhecimento, que ferramentas mais é que eu posso vir a ter para alcançar cada vez mais, não é? Isso é uma coisa que me desafia e ao mesmo tempo acho que é interessante andar à procura sempre de melhorar e ter mais ferramentas e ter mais conteúdos e mais conhecimento. São assim duas coisas que eu acho que tempo e estrutura, acho que é. Olha, voltando aqui um bocadinho atrás, na parte que me estavas a falar há pouco do Life Coach, o que é que podes aconselhar às pessoas? O que é que eu posso aconselhar? Porque é que as pessoas devem ir ter contigo, devem falar contigo? Se devem, não sei se é esse o argumento, mas eu diria que muitas vezes nós fechamos no nosso casulo, não é? E aquilo que eu posso dizer às pessoas é, há sempre alguém disponível para ouvir. O coach faz isso, não é?
E às vezes só uma pequena partilha pode mudar tanta coisa, não é? Porque tu tens do lado lá um mundo inteiro que te pode dizer, olha, já pensaste nisto e já pensaste naquilo e alguma vez experimentaste isto? Qual é o caminho? Qual é o caminho, não é? E não é uma direção, eu não estou a dar uma direção, mas pelo menos falar com alguém e abrir horizontes, não é? Que às vezes dizem, nunca tinha pensado nisso, é uma coisa tão óbvia, não é? Mas acima de tudo é isso, é pessoas que se sintam um bocadinho mais solitárias. Mas o que tu estás a dizer é que tu não estás lá para ensinar nada a ninguém. Não. Estás ali para ajudar as pessoas a ouvirem-se elas mesmas, a tomar decisões. É isso? Sim, só estou ali para... O processo é sempre da pessoa, por isso é que nós dizemos, todos os coaches dizem isso. Às vezes vem alguém muito simpático como tu e diz assim, olha, tem ali uma pessoa para fazer coaching contigo. E a primeira coisa que eu pergunto é, mas a pessoa quer? Porque se a pessoa não quiser, não há processo que decorra, não é? Nós não conseguimos nunca... Quem é que tem a mim que diz que eu sou simpática? Essa parte é que eu não percebo. É porque és uma pessoa simpática que queres ajudar-me e de certeza que vais arranjar, e já me passaste alguns clientes para eu fazer processo, não é? Mas se a pessoa não quer, não há processo que seja possível de se fazer. Portanto, eu não ensino nada, não é? A minha posição de coach não é de mestre. Aliás, todos os processos que eu faço, eu aprendo sempre qualquer coisa com a pessoa que está do lado de lá, e eu estou a fazer processo também. No fundo, tu não ensinas, não julgas, não posso, não é? Não recriminas. Isso é a ética do coach. Isso. Não podes. Estás só ali para... Qual é o teu papel? É só facilitar, escutar, provocar. Agora o processo tem que ser da pessoa. Nós não podemos interferir. Isso é sagrado, não é? Porque senão não é o processo da pessoa, é o teu processo a interferir com o processo da pessoa. E muitas vezes isso é difícil para um coach, porque não vês resultados imediatos, pensas que não fizeste nada, mas às vezes os processos não têm resultados no imediato, mas às vezes daqui a 6, 5 anos, 2 meses, whatever, não é? Olha, há quantos anos é que tu és coach? Desde 2010, quando fiz a certificação. Ok, 12 anos, mais ou menos, não é? Cresceste muito de lá para cá ou não? Sim, uma das coisas que eu digo, até no BNI nós temos reuniões de 1 a 1, não é? São reuniões entre membros. Todas as ferramentas que eu tenho, eu fiz PNL, fiz Enneagrama, fiz a certificação em coaching. PNL é o quê? Só para quem está a ouvir e não sabe. PNL é Programação Neurolinguística, tem a ver com a forma como a tua mente funciona. Mas qualquer uma destas ferramentas eu aprendi a fazer processo pessoal. O que é que isto quer dizer? Enneagrama. A primeira cobaia, é isso? E, portanto, isso dá-nos a nós, ou pelo menos a mim, uma responsabilidade enorme, que é, cada vez que faço o processo com alguém, eu sei o quão impactante pode ser uma ferramenta. E, portanto, eu tenho que ter muito cuidado a trabalhar com essa pessoa. Tenho que ter o meu ego muito controlado e estou ali, acima de tudo, para fazer o que é possível por ela e na medida do que ela puder. E eu não me posso sobrepor a isso. Eu não posso dizer, eu vou alcançar isto com esta pessoa. Não. O processo é, ela tem que alcançar o que o processo der para ela e o que for possível para ela fazer. E, portanto, como eu sei o que é trabalhar com as ferramentas, porque são dolorosas, porque fazes processo, não é? E eu passei por isso, eu tenho muito respeito com as pessoas com quem trabalho. Espero nunca... Já recusaste clientes? Já. Aliás, já tive clientes a iniciarem processo e eu a perceber que aquilo não era comigo que as pessoas tinham que fazer o processo. E aí eu interrompo. Quando tu dizes não era contigo, é porque precisas de uma ajuda diferente? Ou precisas de uma ajuda diferente. Já me aconteceu ter um caso de patologia, portanto isso não é comigo, é com um psicólogo, eventualmente com um psiquiatra. E isso é uma das coisas que eu ponho inclusivamente nas minhas propostas, que é, embora o processo esteja a decorrer comigo, em qualquer momento, se eu perceber que o processo não é para mim, eu indico a pessoa a outros parceiros que sejam mais produtivos naquele caso, não é? Para a pessoa, obviamente. E sim, já me aconteceu. Qual é a tua vitória quando acaba um processo? Qual é a tua maior vitória? Olha, eu costumo dizer isto e tenho isto na minha apresentação. A minha maior vitória é ver um brilhozinho nos olhos das pessoas.
Olha, mudas vidas ou ajudas as pessoas a mudarem as suas vidas? Eu ajudo as pessoas, não mudo vida nenhuma. Nem a tua? A minha eu acho que tenho esse poder de mudar, sim. A dos outros não, mas a minha eu espero bem ter o poder de mudar a minha. E mudou muito desde que iniciaste esta tua vida? Mudou, Cristiano, mudou muita coisa. Mudou muita coisa a nível pessoal, a nível de família, a percepção que eu tenho da família, como é que nós hoje em dia estamos em família, que eu acho que se não tivesse feito este processo não estaríamos. Sim, mudou muita coisa. Trabalhas também com adolescentes ou não? Olha, gosto muito de trabalhar com adolescentes, inclusivamente até desenvolvi um projeto de soft skills só para adolescentes, na altura com uma companheira minha, que era a Paula Pranto. Nós fomos desafiadas para desenvolver um projeto para os adolescentes, fizemos 7 edições de um workshop que era fim de semana, para trabalhar só soft skills com adolescentes. Digo-te que foi das experiências que ainda hoje me arrepiam, porque eles são muito genuínos, estão super sedentos destas coisas, mas não têm como fazê-lo, nem sabem onde, nem têm quem os ajude nesses processos. E foram processos muito, muito, muito fortes. Eu lembro-me da última edição que foi numa escola e eu não consigo descrever, mas foram... E gosto muito de fazer processos de life coaching com adolescentes. Felizmente tenho tido alguns clientes nessa faixa etária. E adoro. E esses processos são basicamente o quê? Traduzindo isso para o português, corrente, isso é o quê? O que é que os miúdos vão à procura? O que é que os ajudas a encontrar? Eu vou dizer uma coisa que toda a gente diz. Por norma, os miúdos chegam a um processo destes porque os pais os querem ajudar, não é? E na maioria das vezes, salvo raras exceções, o desafio não são os adolescentes. São os pais. E, portanto, quando eles também fazem o processo e percebem ou têm, de alguma forma, alguém que compreende o mundo deles, o processo corre mais células, não é? Sim, porque eles passam a ser mais normais, digamos assim. E eles, no fim do processo, alcançam o quê, normalmente? Acima de tudo, a consciência de que eles são indivíduos, separados dos pais, que existe, por parte dos pais, se calhar ali alguma resistência em deixá-los ir, não é? Por isso é que os pais ficam aflitos, e eles aprendem a conviver com isso. Aprendem a perceber que a resistência dos pais ou aquilo que eles fazem, mas que os pais não entendem muito bem, tem a ver com o processo de crescimento deles. E que têm que saber comunicar aos pais e assegurar aos pais que está tudo bem, mas que isto são eles, não é? Isso é bom. Ou seja, no fundo, resumindo isso, os miúdos acabam por tomar a vida deles nas próprias mãos, é isso? Ter uma autoestima, uma autoconfiança. O que é que os pais vão ajudar a fazer isso quando os pais normalmente os querem a controlar e ter-os dentro de uma mãozinha de vidro? Sim, não é? Mas eu acho que é natural para os pais, não é? Porque o que é que os pais normalmente querem? Querem que seja repetido o padrão. Sim. Se o meu padrão como mãe funcionou para mim, porque é que o meu filho ou a minha filha não hão de repetir esse padrão? Então eu, quando não vejo a repetição do padrão, entro em alerta, não é? E digo, não, ele está a seguir um outro caminho, não é possível, vê lá se o ajudas, não é? Está tudo bem, porque não é para repetir o padrão. Está a fazer o caminho dele. Está a fazer o caminho dele. Olha, há alguma coisa que nos queres dizer? Não, quero muito agradecer a oportunidade, desejar-vos o maior sucesso. Olha, obrigado por ter estado aqui connosco. Eu é que agradeço. E esperamos ter-te aqui em breve novamente. Não sabemos para quê, mas depois logo vemos. Estou disponível para o que vocês quiserem. Obrigada.